Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar, assim, no capítulo 5 do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. O tema é aquele que faz a gente pensar. Os ricos inventam o dinheiro. Exato, e a nossa fonte principal é esse capítulo mesmo. A ideia é tentar entender o que o Kiyosaki quer dizer com isso, né? Com inventar dinheiro. Não é tipo mágica. Não, não é mágica. Tem a ver com a mentalidade diferente, com inteligência financeira, bem distante daquela ideia mais tradicional de só trabalhar pelo salário, sabe? Sim, total. E ele já começa, assim, de cara jogando um contraste bem forte, né? Que é a ousadia contra só a inteligência acadêmica. Uhum. Ele usa o exemplo do Alexander Graham Bell, que precisou de muita coragem para fazer o invento dele crescer. E a Western Union, que era gigante, perdeu a chance por falta de visão, né? Exatamente. E ele contrasta isso com a história de um gerente que é demitido e simplesmente trava, congela de medo. Nossa, E essa tensão entre o nosso potencial e a insegurança que bloqueia é um ponto-chave para ele. O Kiyosaki fala que o medo excessivo, a falta de confiança na gente mesmo, são os maiores bloqueadores do nosso gênio financeiro. faz todo sentido. Então, para ele, desenvolver esse QI financeiro não é só saber a parte técnica, sabe? É ter a coragem de agir, de assumir uns riscos, mas riscos calculados. É aquele frio na barriga, né, que todo mundo sente quando pensa em arriscar alguma coisa. Mas o ponto dele é agir apesar desse medo, certo? Isso. E aí entra a inteligência financeira propriamente dita. E o que seria essa inteligência financeira na prática, assim, na visão dele? Então, ele organiza em 4 pilares principais. Primeiro, contabilidade. Tem que saber ler os números e entender o que eles dizem. Certo. Segundo, investimento, que é a arte de fazer o dinheiro, bom, gerar mais dinheiro. O famoso dinheiro trabalhando para você. Exato. Terceiro, entendimento de mercado. É sacar a dinâmica da oferta e da demanda, sabe? Sentir para onde o vento está soprando. Uhum. E quarto, conhecimento da lei. Entender as regras do jogo, tipo as vantagens fiscais, as estruturas de empresa, usar isso a favor. Entendi. Então, dominando essas 4 áreas, a pessoa estaria mais apta a enxergar e criar oportunidades. É por aí. E aí que entra a parte do inventar dinheiro. Ok, mas inventar dinheiro ainda soa meio etéreo, sabe? Como é que ele mostra isso na prática? Ele dá exemplos concretos, né? Dá sim. E o exemplo mais famoso talvez seja o da casa lá em Phoenix. É um ótimo caso. Ah, sim, conta mais. Como foi isso? Então, era um momento de mercado imobiliário em baixa, sabe? Bem ruim. Ele achou uma casa que, tipo, valiam US$ 75.000, Uhum. sendo vendida por uma pechincha, US$ 20.000. Ele foi lá e fechou o negócio. Por 20 mil? Uma casa de 75 já começou bem. Pois é, mas o pulo do gato vem agora. Ele só usou US$ 2.000 de entrada para comprar essa casa. Só 2 mil? Sim. E detalhe, esses 2.000 ele pegou emprestado de um amigo. Espera aí. Ele comprou uma casa usando dinheiro emprestado como entrada? Exato. E aí, assim que ele comprou, imediatamente ele colocou a casa à venda de novo. Anunciou por US$ 60.000. Bem abaixo do valor de mercado ainda, né? 60 mil para uma casa de 75. Isso, um preço atraente e vendeu, tipo, em minutos. O comprador deu uma entrada que já cobriu aqueles 2.000 iniciais que ele tinha pego emprestado. Ok, então ele recuperou o investimento inicial rapidinho. E o lucro? Os 40 mil de diferença. Aí que tá a invenção. Essa diferença de 40.000 entre os 20 que ele pagou e os 60 que ele vendeu virou uma nota promissória. O comprador ficou devendo esses 40.000 para ele, pagando juros de 10% ao ano. Nossa, então peraí. Ele não só teve um lucro na diferença de preço, mas ele criou um ativo, um fluxo de caixa que rendia juros para ele, praticamente, do nada, sem usar o próprio dinheiro. Exatamente. Ele transformou uma situação de mercado ruim e a falta de capital próprio numa oportunidade. Usou criatividade, conhecimento das regras e a ousadia, né? Uau! O dinheiro ali foi uma ideia, sabe? Uma estrutura, um acordo, que virou um ativo que gerava renda. É isso que ele chama de inventar dinheiro. Isso realmente vira a chave na cabeça da gente. Porque o mais comum é pensar em, sei lá, juntar dinheiro, poupar um pouquinho todo mês. Sim, e ele até fala disso. Ele não diz que poupar US$ 100 por mês, por exemplo, seja ruim.
É uma opção válida. Mas, Mas ele alerta que focar só nisso pode fazer a gente não ver essas oportunidades maiores, sabe? Além do risco óbvio da inflação corroer o valor ou os rendimentos serem muito baixos. entendi. Faz sentido. A mensagem principal dele é que, hoje, na era da informação, a riqueza vem muito de ter a informação certa na hora certa e ter a coragem de agir sobre ela. E ficar preso a ideias antigas vira um problema. Exatamente. Ficar preso naquela ideia de, tenho que trabalhar duro e poupar a vida toda como se fosse a única saída. Isso sim se torna o maior passivo, o maior risco. A mente bem treinada, capaz de ver e criar, é o ativo mais poderoso que a gente tem. Então, não é só uma questão de técnica financeira. É muito sobre nossa mentalidade, a forma como a gente encara o dinheiro, o risco, as oportunidades. Totalmente. É sobre ter mais opções. Tipo, se uma oportunidade não aparece do jeito que a gente imaginava, o que mais dá pra fazer? Se falta dinheiro pra começar algo, como viabilizar mesmo assim? Esse criativo na solução. Kiyosaki diz que a sorte é, na verdade, criada. E que aprender com os erros, com os tombos, faz parte do processo de ficar rico. É como aprender a andar de bicicleta, né? Cai, levanta, tenta de novo. É verdade. O medo de perder, ele insiste muito nisso, é o que realmente impede a maioria das pessoas de ganhar. E ele também diferencia dois tipos de investidores, né? Aqueles que compram, digamos, os pacotes prontos, tipo fundos de investimento, Sim, e aqueles que são mais mão na massa, que montam os próprios de investimentos, que juntam as peças. Ele claramente prefere o segundo tipo. com certeza. E para ser esse segundo tipo, ele aponta algumas habilidades que são cruciais. Primeiro, encontrar oportunidades que os outros não veem. É ver com a mente, não só com os olhos. Interessante isso. Ver com a mente. É. Segundo, saber como levantar capital, não depender só do banco, buscar outras fontes. Certo. E terceiro, talvez o mais importante, saber reunir pessoas mais inteligentes que você para te ajudar a executar a ideia. Montar a equipe certa. Exato. Porque o maior risco, no fim das contas, não é o investimento em si. O maior risco é você não saber o suficiente sobre aquilo que está fazendo. É a falta de conhecimento. Então, para a gente amarrar essa lição 5, a riqueza de verdade para o Kiyosaki vem dessa habilidade de inventar dinheiro. E isso nasce da combinação da inteligência financeira, que é técnica, mais coragem com uma nova forma de ver o dinheiro. Não como algo físico, mas como uma ideia. E a nossa mente sendo o principal ativo. Perfeito, é uma mudança de paradigma mesmo. Sair da mentalidade de só trabalhar pelo dinheiro para começar a pensar em como criar soluções, oportunidades que façam o dinheiro trabalhar para a gente. É um chamado para a gente estar sempre aprendendo, né? Desenvolvendo essa inteligência financeira, encarando as mudanças do mundo como chances e sem ter tanto medo de errar no caminho. Exatamente, porque as grandes oportunidades, como ele diz no livro, não são vistas com os olhos, elas são percebidas pela mente que está preparada para elas. Muito bom. E acho que fica uma reflexão interessante para quem está ouvindo a gente. Será que existem ideias ultrapassadas sobre dinheiro, sobre risco, sobre trabalho, que talvez estejam limitando as nossas próprias opções financeiras nesse momento? É uma ótima pergunta para cada um se fazer, com certeza. E com essa provocação, a gente fecha a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.